Bom dia a todos, quase boa tarde. Meu nome é Milton Campos, eu sou do INPE, fico localizado lá em São José dos Campos. Okay. Queria agradecer aos organizadores do evento, em especial a professora Silvia, Juliana também, pelo convite, é um prazer estar aqui. Infelizmente não deu para chegar ontem, por conta de outro compromisso profissional, né? Mas, assim, muito me agrada a realização desse evento e eu acho um momento muito oportuno, porque congrega a comunidade, está ligada ao setor. Eu acho que deve se perenizar ou manter, a gente se esforçar para realizar eventos dessa natureza, que é sempre interessante, tanto para os apresentadores como para a plateia também. Tem gente nova também entrando no circuito. A gente tem que lembrar que essa semana é uma semana, de certa forma, até especial, que a gente, segundo as palavras da nossa presidente, né, a gente está passando por uma segunda abertura do esporte, né, com a aprovação da provisória dos esportes. A gente, até o final do mês, ou máximo no começo do mês que vem, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação deve anunciar a criação do INPO, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas e Hidroviárias, também tem tudo a ver. Né? O Ministério também, com seus parceiros, Petrobras, Vale, FINEP, recém-anunciaram a aquisição de um novo navio oceanográfico, né? Que com vaga de 50 a 60 não tripulantes, pesquisadores, incluindo alunos também. Então, acho que é um momento assim, bastante propício para a gente estar aqui discutindo esse assunto. Eu mudei um pouco o título da palestra, eu fiquei na dúvida do que trazer para vocês. Eu gosto de trazer novidades, né? A gente teve um evento na FAPESP não faz muito tempo, muitos de vocês estavam presentes. Eu, sinceramente, fiquei na dúvida, como eu não estava aqui ontem, para saber qual que está sendo a motivação de vocês. Eu apostei minhas cartas e eu acho que é interessante, mas como eu costumo falar, como esse é o meu dia a dia, geotecnologia, assessoramento remoto, sonografia, eu posso falar 10 minutos, que é difícil falar 10, talvez 11, meia hora, uma hora, muitas horas. Então, fica mais o contato aqui para quem não me conhece, para a gente continuar as conversas depois. Bom, para falar de atualidade, é uma pena que o branco ali não está destacando bem, ou aconteceu alguma coisa quando a gente copiou o arquivo. Mas o que eu queria dizer é que esse mês, tá, foram medidos os níveis mais altos de dióxido de carbono na atmosfera, né, na série temporal, que muitos de vocês conhecem, que é do Killing, né, no Havaí, que ultrapassou os 400 partes por milhão. Tá? E o benchmark é aquela marca que os pesquisadores do IPCC, que é do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, preconizava como sendo o limiar de segurança seriam 350. Então, é um assunto bem atual, e aqui vocês podem ver a curva lá do Havaí, né, do Mauna Loa, do vulcão, e, na verdade, o que deu esse número foi a média diária, tá? Depois ela retornou ao normal, foram durante 24 horas que ela ultrapassou, mas é uma coisa marcante que aconteceu essa semana. E acho que todas as transparências bagunçaram um pouco, mas peço desculpa por causa disso, mas eu não sei o que aconteceu. Mas eu queria dizer que, e também recentemente, tá, acho que foi mês passado, abril, nessa Environmental Research Letters, o grupo da Austrália, do Cook, e os seus colaboradores, eles fizeram uma análise de mais de 4 mil trabalhos publicados nos últimos 21 anos, e o grande 97%, né, dos autores, né, desses trabalhos chegaram a um consenso que é o crescimento recente, mais recente, né, desde que está sendo medido, e não só baseado em proxies, tá, em outros dados indiretos, tem sido associado à atividade humana. Tá? E aqui a gente tem justamente 4 modelos de curvas de temperatura estimadas e medidas, e todas elas convergem e mostram o aquecimento global. Esse aqui é justamente a curva que a NOAA, uma das agências americanas, monta, né? Desde 650 mil anos, né? A concentração do dióxido de carbono no CO2 atmosférico, e ele geralmente não passava desse limiar aqui, 300 e poucas, acho que 1 milhão. E aqui as medidas a gente pode ver então os níveis atuais, né? E a curva disparando exponencial. E realmente, né, pode-se comprovar então, cientificamente, que o CO2 atmosférico tem aumentado desde a Revolução Industrial. Bom, quais são as evidências? De elevação do nível do mar, que é um problema, assim, geralmente o cidadão comum na rua mais associa quando a gente fala de efeito estufa, mudança climática, aquecimento global, mas, por exemplo, as Maldivas tem um problema sério, né, que a gente está sofrendo com a elevação do nível do mar, né, o risco de perda do seu continente. A elevação da temperatura global também, ela é reconhecida desde 1880, mas os 20 anos mais quentes ocorreram desde a década de 80 e os 10 anos mais quentes nos últimos 12 anos, ou quase na última década.
Outro aspecto importante é o aquecimento da camada superior do oceano, onde ocorrem as trocas do oceano com a atmosfera de interação, né? Somente nos 700 metros, e tem se medido um gradiente, né, que está aumentando gradativamente a temperatura dessa camada desde o final da década de 60. Outra evidência é o degelo dos glaciares, uma redução de massa, né, na Groenlândia, de entre 150 e 250 km cúbicos entre o período de 2002 e 2006, esses dados de satélite da Agência Espacial Norte-Americana, e na Antártica também 152 km cúbicos praticamente no mesmo período, só no mesmo período. O declínio do gelo no mar, né, no Ártico, né, tanto em extensão como na espessura do gelo também, tem sendo monitorado por satélite nos últimos anos, e as taxas, além de têm se acelerado. Né. E a ocorrência também de eventos extremos, eventos meteorológicos, climáticos extremos, como no Brasil a gente tem a ocorrência de chuvas intensas, inundações, deslizamentos, entre outros, ondas de calor em outras partes do planeta, tsunamis. E vindo para cá, descendo a Mogi Bertioga, eu gosto de fazer aquele caminho, a gente observa na estrada obras, mas assim, atacando o tamanho dessa sala, que chega a preocupar. Então achei que era pertinente a gente ir por essa linha, mais na zona costeira, apesar de eu ser oceanógrafo, gostar muito da minha profissão, mas é onde a gente vai ficar mais hoje. Eu peço permissão para os colegas. Mas continuando também a questão da acidificação dos oceanos, essa é uma que demorou para ganhar consenso da comunidade assim, internacional, da sociedade de maneira geral, mas que é muito sério, um aumento de cerca de 30% desde a Revolução Industrial também, que está associado ao quê? Com o aumento da emissão de CO2 na atmosfera, maior pressão parcial do gás, ele é absorvido, ele é tomado pelo oceano, né? E isso vai alterando o pH, que era considerado tampão. Eu na escola aprendi, o professor Michel, que, em forma de falar, né, que o pH da água no mar não estava nem medir porque não mudava, e agora a gente sabe que tem que mudar e tem consequências muito sérias. E o aumento nos últimos anos é de 2 bilhões de toneladas por ano. Bom, quais são as consequências que são previstas? São aumento de incêndios, né, florestais, queimadas, né, por causa do aquecimento, períodos mais longos de seca em algumas regiões, aumento do número, da duração e da intensidade desses eventos extremos, como, por exemplo, tempestades tropicais. Então, isso tudo já está acontecendo. Se a gente for mais um pouco do oceano, o que a gente pode observar também na zona costeira, é um dado assim da década, né, de 2002, os fluxos de nitrogênio também, associados com a atividade antropogênica, têm aumentado muito na zona costeira. Tá? E a pesca também, ela está enfrentando sérios problemas. A agricultura tem crescido, né, tentando compensar essa limitação de produtividade, não é só produtividade também, mudança de nível trófico, mudança de época de recrutamento e reprodução, diminuição do tamanho das espécies economicamente capturadas, tem uma série de implicâncias associadas com a pesca e a aquacultura também, que são do nosso interesse. Bom, já puxando a sardinha para o meu prato, ou elevando o nível da conversa, a gente pode dizer que o programa espacial, na verdade, ele cresceu com a lógica da Guerra Fria. O coronel sabe muito bem disso, aliás, mando lembranças para o general Pedro Ronald. Então, Yuri Gagarin, o primeiro homem a dar a volta em torno da Lua, se comemorou isso bem recentemente, tem um vídeo interessante na internet. Von Braun também se vendeu para os nazistas para ver o foguete dele voar. Guerra nas Estrelas do Reagan. A bandeira americana do Apollo 11, mísseis antissatélites, é aqui que teve a origem. Mas o que a gente defende e sente é que o futuro dessa atividade está na área de observação da Terra, né, ou dos oceanos, como queiram, da ciência e das comunicações. E não é à toa também que a gente teve essa semana também um workshop em Brasília, na Agência Espacial Brasileira, para mobilizar de novo a comunidade para o desenvolvimento de uma missão de observação dos oceanos, que é a missão Sabiá-Mar, né, que vai ser cada vez mais divulgada. Tem um folheto de divulgação sobre a cor do oceano que eu deixei para distribuir ali fora, e mais material vai ser disponibilizado pela internet também. E também o governo brasileiro decidiu desenvolver o satélite geoestacionário de comunicações. Então, espera-se que no futuro próximo os custos de comunicação via satélite, como o professor Michel mencionou, possam ser barateados para o uso público. Bom, quais os desafios a nível de Brasil também, né, mas isso vale mundial, que esse programa espacial brasileiro pode contribuir? Então, a gente tem questões relacionadas à área de energia, né, a matriz energética do Brasil é quase 50% hidroelétrica, apesar que a gente tem
forte componente de exploração de óleo e gás, e outras energias renováveis também que podem ser mais investidas, como a solar e a eólica, entre outras. A gente é um grande produtor de commodities, então a agricultura é uma questão importante socioeconomicamente para o Brasil, além da questão da segurança alimentar, porque muito em breve nós vamos ser 9 bilhões de habitantes no planeta. Os ecossistemas estão sempre sendo ameaçados e devem ser preservados pela sua biodiversidade, pelos serviços ecológicos que eles prestam. E, né, as mudanças climáticas, como a gente documentou no início, a ocorrência de desastres, né, com perdas humanas, de infraestrutura, prejuízos socioeconômicos muito sérios, e também com a questão da inovação tecnológica, né? Muito bem, se a gente passar para a oceanografia, traduzir essas grandes áreas, a gente pode definir a energia, o grande driver da óleo e gás, a questão costeira, né, o gerenciamento costeiro como um todo, né, que na verdade é uso e cobertura do solo, mais colocando a dimensão humana, né, ambiental. Agricultura, o setor produtivo, representado aqui pela pesca e aquacultura, previsão de tempo e clima, incluindo as mudanças, esses eventos extremos associados com esses desastres, tsunamis, as tempestades, as marés, as ressacas, questão da inovação tecnológica também, que cada vez mais é necessário para a gente conseguir cobrir grandes áreas oceânicas tridimensionalmente, quase real, e também o monitoramento dos ecossistemas, aqui exemplo de manguezais também. O que é importante ressaltar é que essa informação espacial ela é fundamental para a gente conhecer, tomar conta, monitorar, planejar e usar. Mas ela tem que ser atualizada constantemente, cada uma na sua escala respectiva. Então os mapas têm que ser dinâmicos. Se eles não forem dinâmicos, se eles não forem atualizáveis, eles vão ter uma utilidade muito limitada, tá? Então, e aqui a gente tem que levar em consideração a questão natural dos ciclos fenológicos da vegetação, seja da maré, seja da mudança climática em diferentes escalas temporais e espaciais, e mais do que isso também, cada vez mais, a dimensão humana, que são ciências sociais, né? A atividade humana que vai estar interagindo com o meio ambiente, tá? Então esse é o nosso trabalho, só esse. Tudo bem, passei no nosso instituto, o que a gente faz lá? A gente se baseia muito em missões de satélite. A gente utiliza satélites, procura desenvolver missões nacionais e também para participar de missões internacionais. Então, tem um grupo que trabalha mais com a parte espacial, astrofísica, que não é o meu caso, eu estou sempre monitorando, observando a Terra, tá? Existem sistemas de solo que vão possibilitar a gente receber o dado do satélite, processar, arquivar e distribuir para a sociedade, fazer ele disponível. Como já falado anteriormente, democratizar o acesso à informação. Mas o dado em si não é tudo. Ele é muito importante, como foi dito, não estou querendo deturpar as palavras, que são muito importantes. Mas é trabalho nosso aqui transformar o dado em informação. Tá? Então, se o nosso trabalho é ficar só e a gente tem engenheiros trabalhando nessa questão toda de gerar dado e fazer ele disponível, isso é somente parte do trabalho. Porque nós precisamos gerar conhecimento com pesquisa, desenvolvimento e inovação, no caso do nosso instituto, na área espacial e na área do ambiente, o meio ambiente como queira. E temos que facilitar o acesso ao conhecimento. Como? Além de disponibilizar o dado e a informação, tem que ensinar, ajudar a ensinar, disponibilizar ferramentas, ou testar ferramentas, justamente as que transformam o dado em informação. Através de disponibilizando essas ferramentas, fazendo-as o mais acessível possível e dando treinamentos também de diferentes tipos. Curta duração, média, longa, pós-graduação, ensino à distância, presencial, híbrido. Quando a gente fala de espaço, o que é o espaço no INPE? Só o espaço exterior? Não, não é só o espaço exterior. É o territorial, principalmente. E cabe lembrar da nossa Amazônia Azul. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e uma vez reconhecido pelas Nações Unidas, o pleito feito pelo Brasil, nós teremos mais metade do território nacional como nossa zona econômica exclusiva. E é isso que a gente tem que conhecer para poder tomar conta. E é parte do nosso trabalho aqui também. Tem também o espaço da Terra e do Sol, né, o clima espacial, a influência nas comunicações, no sinal GPS, enfim, uma série de interações que são importantes conhecer e se estudar. O espaço exterior, né, e essas duas questões estão muito também na moda recentemente, com a passagem de dois meteoritos muito próximos da Terra, né, e a questão da meteorologia já numa escala mais regional. Então a gente vai desde o universo
até a escala local e regional. Qualquer pesquisa que a gente faz na Unip, ela faz parte, é um estudo de pesquisa? É. Então a gente aqui tem um laboratório de integração em teste, a gente estava construindo um dos satélites, o CIBERS 2B, para quem já ouviu falar, né? Tem muita tecnologia agregada aqui, uma série de equipamentos diferenciados. Mas não é só isso que a gente faz lá. A gente tem um programa de pós-graduação, eu tenho orgulho de fazer parte do programa de pós-graduação de assessoramento remoto, que ele tem a nota 7 da CAPES. Tem vários outros cursos com nota 6 e 5 também. Qual que é a nossa visão de futuro? O Brasil é sim vulnerável às mudanças climáticas atuais e as que se projetam para o futuro. Existe inclusive um documento do Tribunal de Contas da União, fazendo um resumo, né, de questões relacionadas à vulnerabilidade costeira do Brasil. E uma questão colocada pelo IGPP, que é o International Geospatial Program, que é uma entidade multidisciplinar muito reconhecida internacionalmente, é se procurar saber como que a Terra está mudando, quais as consequências para a nossa sociedade. Então, será que os El Niños, os fenômenos climáticos vão ficar cada vez mais intensos, com suas consequências de seca ou fortes chuvas, que pode acontecer caso de El Niño, Laninha, dependendo do local do planeta? Aqui a gente tem uma figura de dado de satélite, de altura dinâmica da superfície do mar, onde poderia ser de temperatura também, os campos de temperatura estão muito associados com a elevação da altura da superfície do mar. Como? A geração nova não usa o fogão para esquentar o leite, esquenta no micro-ondas, né? Mas todo mundo lembra que esquentar o leite no fogão, se bobear, ele transborda, porque o quente, né, a coluna se eleva. Então, a gente tem águas quentes e mais elevadas aqui, numa região que era tipicamente marcada por ressurgência, muito piscosa. Essa aqui é só uma imagem do satélite, que o satélite pode monitorar, né, esses campos de diferentes temperaturas se propagando na superfície do mar. Será que vai ter outro furacão? Já tiveram outros ciclones extratropicais, sistemas de baixa pressão, como o Catarina 2004, nessa imagem do Moody's, né, sensacional, que também não era reportado na literatura, né, como um cientista poderia falar isso, mas ninguém tinha ouvido falar de furacão no Brasil. Os eventos extremos climáticos dos últimos anos, 2008, Itajaí, 103 mortos, são 70 mil desabrigados. Nordeste, 2010, várias mortes também, Alagoas e Pernambuco. O Réveillon Angra dos Reis, né? E aqui a gente tem uma série, né, da Eletrobras, eu acho, das medidas de precipitação. Qual que é o nosso desafio, então? Observar, modelar, simular essa natureza e dimensão humana. Então a gente tem que observar, entender, então gerar o dado, transformar em informação e estudar os processos, para tentar modelar e fazer exercícios de previsão, tá? Bom, e a geoinformação, geotecnologia, geoprocessamento, como os professores querem chamar, ela pode estabelecer relações muito importantes entre a natureza e a humanidade. Então a gente tem aqui, por exemplo, a calota polar, por exemplo, mas a gente pode definir, a partir de equações físicas que descrevem esses processos, né, e relacionar com decisões de uso desses recursos, e vice-versa. E é nesse ambiente de geoinformação que a gente pode exercitar isso. Quais são as principais perguntas nesse cenário que eu resolvi trazer hoje para essa discussão? Como que a gente está mudando o planeta, na nossa atitude, na nossa atividade econômica, no nosso uso e cobertura do solo, quando a gente vai ali e desmata, constrói na encosta, né, tira a vegetação primária e faz pecuária, ou pesca demais na época do defeso, ou polui, por exemplo. Quais são as nossas alternativas para o futuro? Qual que é a nossa situação atual? Qual que é o nosso diagnóstico? Então, do espaço a gente pode ter uma visão bonita da biosfera, né, tanto terrestre como oceânica, né, aqui representada a concentração de pigmento, né, como indicador da biomassa vegetal, tá? E a partir desse dado, que ele é adquirido com grande cobertura geográfica, sinopticamente, com um custo-benefício muito bom, extrair atrás das informações que a gente tanto está falando que precisa. Um framework para informação ambiental, segundo a fonte aqui que eu menciono aqui, não é minha, pode ser formado baseado em coleta de dados, arquivos, arquivamento, né, capacidade de arquivamento e distribuição, ferramentas de capacidade de análise de dados e de modelagem para suportar a tomada de decisão. Tá? Isso através de sistemas de comunicação eficientes, e a comunicação ela deve ser caprichada dependendo com o tipo de interlocutor que se encontra do outro lado da linha, que é diferente.
levando em consideração as dimensões, né, política, econômica, social, tecnológica e até a base jurídica, lógico. Bom, o que se propõe em termos espacial? Um sistema de sistemas de observação global, muito baseado em dados de satélite, que é o GEOS, que é o Group of Earth Observation System of Systems, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois, mas basicamente a gente pode adiantar que existem umas áreas temáticas, se vocês quiserem, de benefícios para a sociedade, tá? E, na verdade, se procura integrar diferentes tipos de dados ou qualquer dado. E hoje em dia tem que se levar em conta o crowdsourcing, que é que nós somos coletores de dados. De forma talvez não tão organizada, quando você acessa o Google, você está gerando um dado socioeconômico. Quando você usa o seu GPS no telefone, quando você tira uma fotografia e transmite ela pela internet, então todos nós hoje somos coletores de dados. E aqui, eu peço desculpa para o slide estar em inglês, mas ele já tem uma visão um pouco mais complexa, né? De diferentes níveis de coleta de dados, de satélites, a nível de aeronave, a nível de campo, as interligações, né, que eu vou deixar para vocês se divertirem depois. Agora, voltando ao caso dos eventos extremos, lembrando que o Guilherme de Bertioga, que hoje está chovendo, que passou uma frente fria, e algumas notícias tristes, o que poderia fazer em relação a esses eventos, como uma aplicação prática? Então aqui a gente tem o exemplo do Santa Catarina, novembro de 2008, uma modelagem tradicional, usando o modelo ETA com 20 km de resolução. Então se previu no CPTEC INPE 150 mm em 3 dias. Se a gente faz um esforço de melhorar a resolução do modelo para 5 km, o modelo prevê 400 mm, mais que o dobro. E realmente, quando a gente vai olhar a precipitação real no dia previsto, os números são mais ou menos esses. Aqui no caso do Rio de Janeiro, Réveillon 2009-2010, então o modelo ETA com 20 km, áreas em vermelho, chuva de 100 mm dia. Aqui no caso do Nordeste, também 2010, a gente tem um hidroestimador, que é uma correlação empírica entre dados de pluviômetros com dados de satélite, e aqui dados de modelo, para um outro sensor de satélite, que é o TRMM, o TRIM. E aqui os exercícios de modelagem, né, com diferentes intervalos de tempo, tanto para Recife, para Maceió, a gente pode ver níveis expressivos de chuva. Então, o que a gente pode melhorar? Pode melhorar a previsão numérica, pode melhorar a coleta de dado observacional, o famoso dado in situ, com plataformas de coleta de dados e outras tecnologias de radar também. Pode desenvolver, utilizar mais satélites, diferentes tipos, distribuir esses dados de uma forma, em tempo quase real, desenvolver e implementar geotecnologias e cooperação internacional. Sem cooperação não se vai a lugar nenhum, isso não é trabalho para uma pessoa nem aqui em nenhum lugar. Então o INPE teve, com o apoio da FAPESP do MCT, né, a oportunidade de atualizar, né, sua infraestrutura de supercomputação, né, ele já foi visto no 29º mais rápido do mundo, não é mais, mas a gente já está correndo atrás de um novo supercomputador. Foi um investimento significativo. E qual que é o impacto dentro desse nossa conversa aqui? São várias aplicações, mas basicamente a gente passa de 40 para 5 km. E ao invés de 100, a gente consegue estimar 400 mm de chuva. As plataformas de coleta de dados têm sido feito um esforço também para ter sistemas nacionais nos satélites brasileiros de coleta e transmissão de dados, de plataformas de coleta de dados, tá? Que podem estar localizadas em terra, em boias, já tem animais, aves e mamíferos. Aqui a gente tem então exemplo de dados de satélite observada por radar. E realmente no evento de Santa Catarina em 2008, só foi o radar que conseguiu medir essa chuva toda. Tá? O Brasil ainda é pobre em radar, está aumentando, não existia integração, a gente fez um esforço incrível para convencer as pessoas a colocarem os seus radares na rede para todo mundo ter acesso à informação. Desenvolver satélites, a gente luta para desenvolver satélites de órbita polar, que é o Global Space Mission, ou um geoestacionário, que na verdade o de comunicações é legal, mas ele passou na frente desse aqui. Por que não colocar um sensor meteorológico a bordo do satélite de comunicações? A pergunta da comunidade fazer. Distribuição de dados, e também vou transmitir dado, que dado? Depende do usuário que está do outro lado, depende da capacidade que ele tem, entendeu? Então eu vou dar uma figura JPEG leve, que ele acessa para o serviço de escado, ou uma grade de dados. Isso também tem que ser pensado em implementar. E as geotecnologias, então aqui tem suíte de produtos, né? Muitos de vocês devem conhecer, mas não custa repetir. Então a gente tem o Spring, que é um desktop, uma aplicação de desktop, então um sistema de informações geográficas com ferramentas de processamento de imagens. A gente tem a biblioteca de desenvolvimento de aplicativos geográficos, que é a biblioteca TerraLib.
Um exemplo de aplicação de TerraLib, que é o TerraView. Tem um ambiente de modelagem ambiental, que é o TerraME, certo? E um plugin de TerraView, né, de TerraLib, é o TerraHydro, que é um sistema para modelagem hidrológica. E essa plataforma de TerraMA2, que já se chamou Sysmadem, mas que por motivos políticos teve que mudar de nome. Bom, o Spring, então, como eu falei para vocês, é um sistema de processamento de informações georreferenciadas, é a sigla do nome dele, tem várias funcionalidades, trabalha com banco de dados geográfico, ele é freeware, ele sempre foi distribuído gratuitamente e há relativamente pouco tempo ele virou de código aberto. Existe a diferença do software ser grátis e o código ser aberto. No caso da TerraLib já é uma evolução, é um conceito que a biblioteca de códigos, ela não é para o usuário comum, mas é para um ambiente de desenvolvimento que você pode desenvolver o seu próprio aplicativo, como o serviço de geografia, geográfico, cartográfico do Exército fez. Tá? O TerraView, como eu falei, é só um exemplo, foi o primeiro exemplo para demonstrar para a comunidade o que dava para fazer com o TerraLib, mas ele ficou assim tão bem usado que a gente acaba tendo que dar curso, existe um grande interesse e vão se aumentando as funcionalidades dele. E o TRME, que eu tinha comentado para vocês, para quem não conhece, né, ele foi inclusive um derivado de tese de doutorado, muito do Thiago Carneiro, que é um ambiente de desenvolvimento de modelos integrados que pode procurar acoplar essa dimensão humana no estudo de meio ambiente que a gente faz. Tá? Inclusive aqui tem alguns exemplos de animações que você pode aplicar para modelo hidrológico, para propagação de queimadas, como o incêndio do Parque das Emas alguns anos atrás, e os modelos de uso e cobertura do solo também. Aqui o exemplo explicando para vocês o TerraHydro, na verdade ele é um plugin, tá? Como podem ter outros, baseado na visualização do TerraView, utilizando o código da TerraLib, num banco de dados relacional geográfico. E aqui alguns exemplos para você tirar drenagem de rios, pode derivar uma série de informações, fluxos, declividade, enfim, definição de bacias, microbacias, tá? Tem uma aplicação muito grande. E o TerraMA2, tá? Que é o irmão mais novo da turma, é essa plataforma para fazer monitoramento, análise e alerta de extremos ambientais, que tem uma arquitetura já de segunda geração, utilizando uma série também de interfaces, de linguagens diferentes, de tecnologias, e ele pode ser implementado em qualquer organização pública, privada, universitária, acadêmica, para justamente integrar dados, realizar análises e modelagens e emitir alertas, tomar ações. Não quero comprar nada agora. Pois é, está tendo essas aparições aí, eu te falo que eles não estão financiados. E, tentando ir para o final já, que o meu tempo está acabando, a questão da cooperação internacional. Então aqui, só para quem não conhece, existe um mecanismo internacional para ser acionado nos casos de emergência, que é o International Charter. É um acordo feito entre as agências, os provedores de dados de satélites. Quando essas emergências a gente aciona, e mesmo os satélites comerciais disponibilizam o dado gratuitamente, é lógico, de uma forma organizada. Então no Brasil quem pode acionar isso, é lógico, são as forças do Ministério da Defesa, a Defesa Civil e o INPE, como representante da Agência Espacial, Instituto Espacial, ele intermedia, porque ele tem as antenas de recepção, arquivar, distribuir. Tá? Esse dado não pode ser distribuído abertamente para a comunidade, infelizmente, ela tem aquele uso específico, mas é muito importante, tá? Para você ter uma situação, né, do quadro de emergência de uma forma rápida, ainda pode monitorar também. Mas eu queria falar para vocês, para quem não conhece, é sobre essa outra iniciativa no âmbito do GEL. O GEL é um grupo ministerial internacional de observação da Terra, onde os presidentes, os governos internacionais se reúnem para discutir sobre questões espaciais. Tá? O Brasil tem cadeira lá, inclusive tem uma assessoria técnica que fica no comitê executivo em Genebra, né? Mas é lógico que o nosso chair é um representante do Ministério das Relações Exteriores. Então foi proposto e aceito na última plenária do GEL, que aconteceu no final do ano passado, uma tarefa, como eles chamam, né? um task force que é chamado Blue Planet, Planeta Azul. É importante, é para integrar todas as atividades que estavam sendo desenvolvidas de uma forma não muito coordenada, ou podemos dizer até descoordenada aqui, no âmbito do GEL. Bom, então, apesar de existirem atividades relacionadas a oceanos, né, nesse grupo de observação da Terra internacional, não existia nada específico sobre os oceanos. O que a gente tinha? Na área de arquitetura, as constelações virtuais. O que são constelações virtuais?
é que a gente teria mais tempo para apresentar isso para vocês na forma de exemplo, mas vocês podem observar que no monitoramento você precisa ter frequente aquisição de dados. E às vezes um satélite não é suficiente. E uma agência não é capaz de ter vários daqueles satélites. Então a gente utiliza satélites de diferentes agências em relação virtual. Então eles trabalham juntos e se complementam. E existe para observação dos oceanos, a parte de temperaturas da superfície do mar, a parte de cor do oceano, os ventos em superfície e a altura dinâmica que a gente mencionou anteriormente. Outro sistema importante é o GOOD, né, que muitos de vocês devem conhecer, que é o Sistema de Observação Global dos Oceanos, esse no caso ligado à Unesco, às Nações Unidas e à Comissão Oceanográfica Internacional. Na área de formação de capacidade, capacity building também, né, se menciona também a necessidade de formar a oceanografia operacional, e ela está cada vez mais sendo relevante. Então, a acadêmica, a científica, ela é importante por vários motivos, como, por exemplo, as questões climáticas que a gente mencionou anteriormente, mas a operacional é que cada vez mais é demandada por todas as consequências que a gente tem observado a nível mundial. Na área de água, existe uma ação também de monitoramento global da qualidade da água. E eu também queria dividir com vocês que existe uma orientação internacional nesse nível de aproximar a comunidade oceanográfica da comunidade de águas interiores, ou águas continentais, ou limnologia, como vocês quiserem chamar também. Tá? E na parte de ecossistemas, né, já constavam aqui também redes regionais para estudar ecossistemas. Então existe a rede Antares latino-americana de observação da cor do oceano, existe a rede Clorodin, que ela já é mundial, com o mesmo fim, entre outros. E como a gente já mencionou anteriormente, na parte de agricultura, né, existe também uma demanda de utilização desses tipos de dados e geotecnologias para pesca e aquacultura, que no Brasil ainda deve caminhar um pouco mais, mas em outros países é muito avançado. Então, eu deixei aqui em inglês, mas a ideia é o seguinte, que o GEOS, que é esse sistema dos sistemas de observação dentro do guarda-chuva do GEO, que é o grupo de observação da Terra, ela deve integrar, né, esses diferentes tipos de produtos, tipos de dado, como queiram, sistemas de monitoramento e observação, num único sistema de sistemas, de uma forma coordenada, integrada e compreensível. Então, como eu mencionei anteriormente de forma rápida, o GEO ele definiu as áreas temáticas com o nome de áreas de benefícios para a sociedade. Desastres, saúde, energia, clima, agricultura, ecossistema, biodiversidade, água e tempo. E, numa forma assim, mais pragmática, né, do nosso dia a dia, a gente, na verdade, utiliza dados de observação da Terra, satélite in situ, nas áreas de observação e aplicação da atmosfera, oceano, sobre os continentes e, principalmente, os impactos de relações com a vulnerabilidade humana, as mudanças climáticas, alterações, né, ambientais de uma maneira geral. O que se propõe? Que esse Blue Planet, Oceanos e Sociedade, seja o drive, né, o centralizador desses esforços de observação da Terra na área de oceano. E que vai gerar informações úteis para as questões de desastres, por exemplo, uma ressaca muito forte, né, uma erosão costeira, um tsunami, né, um maremoto, ou na área de clima, né, um aquecimento da superfície do oceano, ou, por exemplo, na área de previsão do tempo, porque você também tem a formação do furacão, né, para quem estudou um pouco de interação da atmosfera, sabe que ele é alimentado por águas relativas, anomalias quentes, ou a seca na Amazônia, provocada por anomalias de temperatura no Atlântico tropical. Questões de saúde, por exemplo, florações de algas tóxicas, é um exemplo, né, entre outros. Questão de energia, o nosso óleo e gás está no mar, mas todo o ciclo hidrológico da água vai influenciar no potencial hidrelétrico também, por exemplo. Né? A questão de água, né, que eu acabei de mencionar, o ciclo da água ou eventos de precipitação intensa. Pesca, aquicultura, né, no setor de agricultura, estudo de ecossistemas. Então, vegetação costeira, recifes de coral, habitats marinhos de uma forma geral. E, nunca esquecendo, muito pelo contrário, valorizando as questões relacionadas à biodiversidade, que muitas vezes ela tem sido muito esquecida, mesmo numa comunidade acadêmica como a de São Paulo, mas que corre atrás bastante do prejuízo, mais do que a gente vê em outros lugares. Então são 4 componentes, tá? Mas o que é interessante ressaltar aqui é que envolve já uma série de organizações já pré-existentes. Então esse conceito é bom levar para casa. Não é todo dia ir lá fazer uma coisa nova, é construir em cima de experiências anteriores, de atividades em andamento.
Então o GUS, que é conhecido da maioria dos senhores, a Parceria para a Observação Global dos Oceanos, que é o POGO, inclusive esses dois aqui, siglas, fornecem bolsas de estudo, intercâmbio de pesquisadores, patrocinam projetos de pesquisa, que pode ser interessante. O Goddard Ocean View, que é uma parte mais física, mas que é fundamental também para evoluir na modelagem oceânica tridimensional e na integração de dados in situ. E o CIOS, que é o Comitê de Satélites de Observação da Terra, que é a organização mais antiga do que o GEO, mas ela não é governamental. Então, ela existe, as agências sentam, vão fazer uma constelação virtual, mas não existia o papel dos governos, do Estado, e no GEO, no nível do GEO tem, mas ela é integrada aqui. Isso é uma série de atividades e outras organizações, redes de colaboração, projetos de pesquisa de alto nível, desde a Organização Meteorológica Mundial até redes de pesquisadores interfaceadas aqui e que não são clubes, tá? Nenhum desses, os que eu conheço, não são clubes. E que vale a pena conhecer todos eles, e mais alguns que não estão aqui. Então, a gente está agregando valor para demonstrar a importância da necessidade de se ter sustentabilidade na observação dos oceanos. Por que esse ponto é importante? Quando eu, como pesquisador, vou lá na agência de pesquisa e submeto um projeto, ele tem começo, meio e fim, geralmente de curta duração. Mas a gente precisa, para fazer esses monitoramentos e até para gerar benefícios para a sociedade, a gente precisa ter sustentabilidade, longa duração. Isso ainda é complicado. Nossos órgãos de fomento ainda não entenderam, não conseguiram implementar. Ou então vão criar um instituto e vão pagar a missão para o instituto fazer, se eles conseguirem. Mas nunca vão poder abrir mão da nossa ajuda aqui. E também integrar com modelos, como a gente falou. Então, dada a observação, modelagem, caminhando juntos. Se reúne uma comunidade multidisciplinar. Vocês podem querer dizer que ela é inter. Esse é o sentido geral da coisa, mas integrando com o usuário final, como já dito anteriormente, é a peça mais importante do tabuleiro. E fazer esforços de formação de pessoal, de capacitação, para ajudar a transformar o dado em informação, porque a quantidade, hoje em dia, a parte de satélites, a gente deve ter falado nos outros dias sobre bases de dados, web servidores pela rede. Aqui nós estamos falando em terabytes, estamos chegando, nos preparando para os petabytes. E quando a gente chega no nível do GEO, é bom essa associação, a gente ter essa aceitação, essa visibilidade no nível governamental, para poder implementar políticas nacionais. Então, a criação de um instituto, uma política nacional de ciência e tecnologia para as ciências do mar, aquisição de infraestrutura, são políticas nacionais. Ferramentas flexíveis para desenvolver sistemas de infraestrutura. A gente podia passar um tempo comentando ciência sem fronteira, não prestando o título do CNPq brilhante, porque a oceanografia é uma ciência sem fronteira. Ela não esbarra na jurisprudência, na jurisdição nacional, e ela precisa de cooperação internacional. E necessita-se de todo tipo de dado, que é coletado pelo cidadão quando vai pegar onda, quando vai mergulhar, quando vai velejar, o surfista, o esportista, né, as organizações de meio ambiente, as empresas, a academia e o governo também, para a gente poder gerar benefícios para a sociedade. Bom, teve um simpósio de kickoff no ano passado, onde se reuniu todas as informações e levou para a plenária do GEO e foi aprovado. Muito obrigado.